O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de mandados de busca e apreensão em Brasília após decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes sociais e recolhimento domiciliar. Bolsonaro também está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, além de seu filho Eduardo, que está nos Estados Unidos. Moraes alegou que o ex-presidente confessou de forma consciente e voluntária uma tentativa de extorsão contra a justiça brasileira, claro que nas palavras do ministro. E ele também apontou que Bolsonaro atuou com o filho Eduardo para interferir no curso de processos judiciais ao vincular o fim do tarifaço de Donald Trump à sua própria anistia. Abro aspas. A conduta do réu Jair Messias Bolsonaro, em tese, caracterizadora dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania, é tão grave e despudorada que na data 17 de julho de 2025, em coletiva, sem qualquer respeito à soberania nacional do povo brasileiro, à Constituição Federal e à independência do Poder Judiciário, expressamente confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a justiça brasileira, condicionando o fim da taxação, sanção à sua própria anistia. A permanente intenção criminosa é tão patente e escancarada que, após a apresentação das alegações finais pela PGR, no caso, evidentemente, da trama golpista, as ameaças ao chefe do Ministério Público foram significativamente ampliadas, inclusive com pedidos para atuação do governo norte-americano. Fecho aspas. Em seguida, o ministro do STF citou uma reportagem intitulada Eduardo Bolsonaro trata com EUA, Estados Unidos, de sanções a Moraes e Gonet, referindo aí ao Paulo Gonet, que é o procurador-geral da República, o chefe da PGR e, portanto, do Ministério Público Federal. Moraes mencionou manifestações de Eduardo Bolsonaro em redes sociais em meio ao avanço da ação penal sobre a trama golpista na qual Jair Bolsonaro é réu. Tem imagens aí, produção? Abro aspas, as publicações se dão sobretudo em postagens em redes sociais, que reverberam em outros canais de mídia, bem como em entrevistas diretas a veículos de imprensa. Há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o senhor Eduardo, o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação. O intuito de embaraçar o andamento do julgamento técnico se soma ao de perturbar os trabalhos técnicos que se desenvolvem no inquérito 4781, que é o das fake news, pela intimidação de autoridades da PF e do ministro relator. Nesse inquérito apuram-se ataques ao TSE e ao STF por meios virtuais com notícias falsas e ameaças. Fecho aspas. Em outro trecho, Moraes escreveu, aspas, está plenamente demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão dos indícios de cometimento de gravíssimos crimes contra a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário, mediante uso de grave ameaça, em razão da existência de uma campanha criminosa cujo objetivo é justamente obstruir o andamento da ação penal. As postagens de Bolsonaro evidenciam as condutas de embaraçar a ação penal que tramita nesta Suprema Corte, bem como solicitar junto a chefe de Estado de nação estrangeira, referência a Donald Trump, medidas visando interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à soberania nacional. Fecho aspas. A gente ainda vai analisar aí esse discurso, por escrito, do Alexandre de Moraes. Ele também citou que o Bolsonaro relatou à PF o envio de R$2 milhões para Eduardo em maio desse ano. Aspas, as postagens realizadas e a vultosa contribuição financeira encaminhada a Eduardo Bolsonaro são fortes indícios do alinhamento do réu Jair Bolsonaro com o seu filho, com o claro objetivo de interferir na atividade judiciária e na função jurisdicional desta Suprema Corte e abalar a economia do país com a imposição de sanções econômicas estrangeiras à população brasileira com a finalidade de obtenção de impunidade penal. Fecho aspas. Ele mencionou na decisão que a PGR apontou a possibilidade de Bolsonaro fugir do país ao justificar as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Paulo Gonet afirmou o seguinte, aspas, o comportamento de ruptura com regras elementares de atuação em sociedade que está estampado publicamente se torna ainda mais grave quando se leva em conta o anúncio de novas medidas empreendidas contra a soberania do país, o Estado Democrático de Direito e autoridades brasileiras. A situação descrita revela a necessidade urgente e indeclinável, apta para justificar a imposição de novas medidas cautelares que possam assegurar a aplicação da lei penal e evitar a fuga do réu. Fecho aspas. No trecho final da decisão, Moraes fala em inimigos nacionais e estrangeiros. Aspas. É um princípio inflexível da Constituição brasileira a independência do Poder Judiciário em defesa
dela, e a história desse STF demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania, democracia e Estado de Direito, sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. Em primeiro lugar, é preciso considerar o seguinte: eu descrevi o método do Moraes muitos meses atrás. Todas as decisões do Moraes, mesmo que eventualmente haja uma base técnica, elas são escritas de uma maneira que sempre há margem para contestação, seja no todo, seja nas partes. Porque me parece que o Moraes ele é menos preocupado em justificar as minúcias do que em se impor. Principalmente quando ele é desafiado, que é o que está acontecendo nesse momento, diante de tantas publicações do Eduardo Bolsonaro nesse sentido. Então sempre há flanco aberto por uma decisão do Moraes para que os críticos dele, incondicionais, independentemente dos fatos e das circunstâncias, atuem, para que os aliados e os alvos das decisões critiquem. Então, assim, isso é permanente. Em vários trechos que a gente acabou de ver, vocês vejam que não tem ali o elemento objetivo e aplicação do dispositivo legal que se enquadra. Tem toda uma narração que acaba forçando um pouquinho aqui e ali, etc. E isso vai dando margem para grandes confusões. No entanto, há condutas que, de fato, também dão margem a uma preocupação, a uma desconfiança em relação a determinadas possibilidades e há previsão legal para que, diante dessa desconfiança, a partir dos indícios, haja imposição de medidas cautelares. Então, o que a gente vai analisar aqui, tintim por tintim, são justamente esses elementos, de parte a parte, para organizar aqui como uma introdução a esse debate. Vou começar pelo Ricardo Kertzmann, para não correr o risco de ter que interrompê-lo na hora do primeiro intervalo. Ricardo, o que você destaca dessa decisão? Bom, Felipe, eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo, que ao contrário do que a bolha bolsonarista passou o dia desinformando, que não se trata de impedir a liberdade de expressão, nem o direito de manifestação política de ninguém, mas se trata, dentro do que prevê a lei brasileira, de impor medidas cautelares a um réu criminal, que é o caso do Jair Bolsonaro, e ao investigado pela justiça, que é o Eduardo Bolsonaro, que indiscutivelmente, Felipe, estão tentando obstruir a justiça e coagir os ministros através não apenas dessas publicações que eles fazem em redes sociais e entrevistas agressivas, mas com gestão direta. Isso é confessado pelo próprio Eduardo Bolsonaro às autoridades americanas, buscando sanções pessoais contra o ministro Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver com essa história de que a decisão está impedindo um pai de falar com o filho, mas o pai e filho, nesse caso, são dois alvos da justiça, e eles estão atuando juntos contra a chamada instrução criminal. Não tem ninguém dotado de boa-fé, que tem o mínimo de discernimento, que é capaz de negar que o Eduardo e o Jair Bolsonaro eles estão, sim, atuando contra o Supremo. E não em defesa do Brasil, das liberdades individuais, da população, nada disso, ao contrário. Eles confessam e deixam claro isso a todo instante, que só querem saber de livrar o Jair Bolsonaro da cadeia. Olha, Felipe, sinceramente, na minha opinião, eu acho até que o Bolsonaro está no lucro, porque a tornozeleira eletrônica, como você acabou de ler da decisão do Moraes, ela é uma das medidas cautelares possíveis que podem ser impostas a réus que descumprem imposições legais processuais. Isso aí poderia até ensejar, no caso que ele já faz, um pedido de prisão preventiva. Eu acho até que ele, como eu disse, está no lucro de estar ficando só com a tornozeleira, mas se continuar nessa toada, se eles continuarem fazendo o que estão fazendo, eu, sinceramente, eu não acho difícil que qualquer hora venha um pedido de prisão preventiva. Duda Teixeira. Bom, acho que a gente pode analisar tanto o comportamento aí do clã Bolsonaro quanto do Alexandre de Moraes. O clã Bolsonaro, de fato, esticou demais a corda, né? Nisso de ir para os Estados Unidos, começar a fazer essa campanha nas redes sociais, pedindo medidas contra o Brasil ou se colocando ali como os reais autores, né, das medidas que foram anunciadas pelo Trump. Eles criaram um clima ou montaram um palco ali para
para gerar esse tipo de coisa, né? Praticamente montaram um palco para depois o Alexandre de Moraes e o Lula subirem em cima ali, agora se colocando como os grandes defensores da soberania nacional. Se tivessem se comportado desde o começo e procurado só responder à justiça, isso não teria acontecido. E agora, analisando a decisão do Moraes, tem isso mesmo, ele só deveria ali anunciar as medidas cautelares e justificar, dizer ali por que ele está adotando essas medidas. Por exemplo, o Bolsonaro estava pensando em fugir, tem que provar isso, e aí a gente pensou em colocar a tornozeleira eletrônica, mas não, né? O estilo xandônico de proferir decisões essa coisa de que vai lá na internet caçando ali algumas citações, pega uma do Machado de Assis, pega outra do Abraham Lincoln, e aí vem, de repente, um momento que foi esse último post que a gente colocou, essa última publicação, que ele coloca que o Supremo Tribunal Federal está agindo contra os inimigos da soberania nacional, da democracia e do Estado Democrático de Direito. Então, quando ele assina uma decisão que fala que eles estão, né, ele, STF, estão indo contra os inimigos, isso é seríssimo, né? Primeiro que faz uma dobradinha com as mesmas coisas que o presidente Lula está falando, né? O Lula agora fez isso ontem, o tempo inteiro falando contra os traidores da pátria, contra os inimigos. A gente comentou aqui, decisão a estratégia do Sidônio Palmeira, né? E outra coisa que a hora que um juiz fala que tem inimigo, ele coloca em xeque a própria imparcialidade, né? Porque um juiz não é para ter inimigo. Um juiz é para analisar a situação, as acusações de acordo com a lei e não para sair atacando algumas pessoas. Pois e para fazer isso objetivamente, eu acho que a gente já pode entrar até em algumas questões técnicas, Duda Teixeira. Você escreveu a respeito, nós comentamos muito ao longo do dia no nosso grupo da redação, porque eles citam, tanto o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quanto o Alexandre de Moraes, o artigo 3591 do Código Penal, que prevê ali a questão sobre negociar com o governo estrangeiro para provocar atos típicos de guerra. E na decisão, muitas vezes se fala ali em atos hostis de outro país. A previsão legal é contra você provocar atos típicos de guerra. O Moraes, ele poderia ter citado algumas falas, que nós vamos exibir em instantes, do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro sobre bombas atômicas, bomba nuclear, sobre porta-aviões em Brasília, para mostrar que existe pelo menos uma insinuação de guerra, para poder enquadrar naquele artigo. Mas não faz isso e faz uma interpretação elástica daquele artigo. Ele não é o único que baseia a decisão. É importante deixar isso claro. É uma medida cautelar imposta por risco de obstrução à investigação, de coação no curso do processo, que me parece ser ali o elemento mais substantivo diante de tudo que foi apresentado na decisão. São essas publicações, a gente não vai ter tempo, evidentemente, de mostrar todas, mas que a gente tem comentado nos últimos dias aqui no Papo Antagonista. Eles pegam e fazem um monte de prints ali daquelas declarações. Então, ele poderia ter usado as declarações mais fortes, mais bélicas, para enquadrar. Não faz isso. E você tem ali a acusação de possibilidade de coação no curso do processo. Como eu estava argumentando mais cedo no nosso grupo, para que haja a configuração do crime de coação no curso do processo, não é necessário que uma autoridade ela se disponha a mudar de posição, ela aceite a intimidação para que aquilo fique configurado. Basta haver a tentativa de coação, basta haver a pressão, a intimidação, e aí o problema é ver quando há e quando não há. E no caso da medida cautelar, você não precisa ter a configuração completa do crime, porque a medida cautelar ela se baseia em indícios para evitar infrações penais, para evitar a prática de infrações penais ou para garantir a ordem pública, a aplicação penal. Você tem ali todas as hipóteses que estão previstas também na nossa legislação. Então você tem indícios de que está havendo uma pressão contra autoridades brasileiras para que elas mudem de posição no processo em que Jair Bolsonaro é réu.
isso existe? Isso existe. Que existe a pressão? Existe. Pode discutir o enquadramento no dispositivo legal. Agora, isso é manifestado, inclusive, expressamente pelo Eduardo Bolsonaro. São declarações que ele dá, falando que ele está lá para pressionar o Moraes, para retaliar o Moraes. Ele já fez postagem falando que os demais ministros do STF não deveriam seguir, não deveriam acompanhar o voto do relator Alexandre de Moraes se não quiserem ser alvo de sanções dos Estados Unidos. Já aventou essas sanções para o próprio PGR Paulo Gonet, para agentes da Polícia Federal. Então que isso está acontecendo? Está acontecendo. Você tem inquérito aberto, você tem essa margem. Você já teve também visita, confissão do Bolsonaro que se reuniu com um representante dos Estados Unidos, isso está lá elencado na decisão, e num conteúdo privado, então fica aí o risco de um contato internacional, o risco de fuga aparece, quer dizer, você tem uma margem. Só que na hora de argumentar, o Moraes faz toda essa salada, esse desejo que ele tem de recivilizar o país, assim como Luiz Roberto Barroso, de ser a mente iluminada que guia a nação, e aquilo que poderia ser mais técnico e objetivo vai ganhando contornos políticos e dando margem aí para essa confusão que a gente busca organizar aqui, que a gente busca, na verdade, traduzir em todos os seus elementos para poder raciocinar em cima de cada um deles. Duda Teixeira. A gente não tem acesso à conversa que o Eduardo Bolsonaro teve com cada um dos congressistas ou com os assessores lá do Donald Trump nos Estados Unidos, né? A gente não tem gravação, nada disso. O que a gente tem acesso é as frases que o Eduardo Bolsonaro e um ou outro aí saíram dizendo. O que esse artigo do Código Penal, que se não me engano é o 359I, diz criminalizar aquelas pessoas que conversam, né, fazem negociações no exterior com o objetivo de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadir o Brasil, né? Então, é um crime extremamente grave, né? Porque você ir lá é como se o Eduardo Bolsonaro falasse assim, agora vamos invadir o Brasil, né? Vamos soltar uma bomba, vocês têm que atacar a gente. Olha, só registrar aqui, o Duda já vai continuar a análise dele, que o Alexandre de Moraes solicitou que a decisão contra o Bolsonaro fosse submetida à primeira turma do STF, que formou maioria nessa sexta-feira para referendar as medidas cautelares. Diga, Duda. Eu estava comentando aqui que o artigo do Código Penal 359I, ele é muito grave porque ele inclui essa negociação com outros países para provocar atos típicos de guerra ou para provocar uma invasão do Brasil, né? A gente não sabe se o Eduardo Bolsonaro, de fato, lá nas conversas com representantes, autoridades americanas, ele de fato fez isso, mas a retórica que ele passou nas redes é muito belicosa e aí meio que deu margem para o Alexandre de Moraes fazer essa decisão. Inclusive, vamos relembrar aqui e exibir, para quem não viu, as falas de Eduardo e Flávio Bolsonaro sobre bombas dos Estados Unidos no Brasil em meio à discussão envolvendo o tarifaço de Trump, além de um porta-aviões também. Pode soltar. Várias famílias vão chorar, vai haver sofrimento e não é isso que eu desejo. Mas qual outra opção que a gente tem? Essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais. Está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia. Nem na portaria do assessor que pode começar a resolver o problema, né, na Casa Branca, ou no State Department, ou até no Congresso, estando com o Alckmin. Pois é, tá aí sempre a nossa edição sobre a tragicomédia brasileira. Ainda não mandou uma bomba nuclear, tem que aprovar a anistia para evitar que caiam 2 bombas atômicas. E se Deus quiser, porta-aviões vai chegar no Lago Paranoá, que é lá no Distrito Federal, Brasília. Ricardo Kerstmann, inclusive,
escreveu uma análise sobre o Eduardo querer uma invasão do Brasil. O que você destaca? Felipe, apesar de, obviamente, todas essas frases elas ocuparem, né, o campo da figura de linguagem, bomba atômica, porta-aviões no Lago Paranoá, isso não importa, porque isso não esconde o verdadeiro desejo por trás das palavras. Todos eles que são alinhados ao presidente Donald Trump, mas alinhados mesmo, companheiros, né, de ideologia e de pensamento, eles defendem abertamente a anexação do Canadá, defendem abertamente invasão à Groenlândia, defendem abertamente a tomada à força do Canal do Panamá. Esse é o ânimos dessa turma. Então, quando eles falam quando eles usam esse tipo de linguagem, de jogar uma bomba no Brasil e um porta-aviões no lago, ainda que isso não vá ocorrer, mas se dependesse da vontade deles, seguramente eles gostariam que os Estados Unidos, de alguma forma, tomassem conta do Brasil. Eles gostariam que o Donald Trump, o herói deles, efetivamente pudesse fazer alguma coisa, territorialmente falando, e tomasse conta do Brasil. E a partir daí, quem sabe, instituísse um regime, aliás, regime, palavras do Donald Trump, em relação ao Brasil, mas instituísse um regime em que o Jair Bolsonaro, ou o clã Bolsonaro, pudesse ser soberano, eles pudessem comandar o país. Essa questão, Felipe, ela não só é inegável, como ela justifica essas medidas, essa medida cautelar tomada contra o presidente da República. Ainda, Felipe, que todas essas bravatas não produzam, né, de efeito prático, não produzam nada, ainda que os ministros não se deixem intimidar por esse tipo de coisa, a ilegalidade está em curso. E se tem uma ilegalidade em curso, medidas judiciais, medidas cautelares, como essa, repito, elas são corretas. Infelizmente, para eles, ou eles não compreendem isso, ou definitivamente, Felipe, eles orbitam uma outra esfera, eles orbitam um outro país, né, uma outra dimensão. Doutor Teixeira. E essas frases belicosas aí do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, elas acabam expondo, né, esse raciocínio do clã Bolsonaro de ver a política como um campo de batalha. Sempre acham, por exemplo, que o inimigo tem que ser aniquilado, né, como se fosse realmente uma guerra. É um raciocínio que não entende, por exemplo, que algumas pessoas não estão nem do seu lado, nem do lado do seu inimigo, né? Que preferem, por exemplo, não se posicionar. Eles vão criticar os dois lados. Eles vão olhar para essas pessoas no meio do caminho e vão falar: vocês estão do lado do inimigo. Então, sempre essa ideia, nós contra eles, não existe meio termo. E também entender tudo que todo mundo que está do lado deles tem que ter quase que obedecer a uma hierarquia militar, né? Tem que ser ali uma fidelidade canina, subserviente até o final, ou senão vai ser acusado de traidor ou de espião, coisa do tipo. E só fazer um disclaimer, quando o Duda fala não se posicionar, está falando da adesão a determinado grupo. Porque muitas vezes você tem o posicionamento. Aliás, isso é algo que os grupos políticos tentam falsear, por exemplo, em relação à expressão em cima do muro. Eles acham que quem não está do lado deles está em cima do muro, no máximo, né? Se é que não está do outro lado. Como se não houvesse a posição de jornalista e a posição de cidadão que aponta, repito, o que eu sempre falo, a sujeira de todos os lados. As pessoas que apontam a sujeira de todos os lados, elas estão completamente fora de qualquer muro, longe de qualquer muro. Elas estão sendo atacadas aí pela militância de todos os lados, como, aliás, a própria família Bolsonaro demonstrou nessa semana nas redes sociais. A gente aponta aqui a sujeira lulista, a gente aponta a sujeira bolsonarista, a gente aponta a sujeira de ministros do Supremo Tribunal Federal, muito mais, inclusive, do que a família Bolsonaro. A família Bolsonaro tem problema com um ministro, Alexandre de Moraes, que é o relator de inquéritos e processos que alvejam a própria família, principalmente o Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro não abre o bico para falar de Dias Toffoli e Gilmar Mendes, se aproximou deles na época que precisava de votos e decisões para blindar o Flávio Bolsonaro, inclusive Dias Toffoli, nessa semana.
aliviou a barra do Alberto Youssef, criminoso confesso. Nós mostramos aqui as confissões dele em vídeo. E a família Bolsonaro não fez uma análise da decisão do Dias Toffoli, não fez uma crítica com a mesma veemência, não está nem aí para a impunidade geral para a qual contribuiu. Então, não se posicionar no sentido de não aderir a esses grupos. E a adesão a grupos que têm tantos esqueletos no armário está cada vez mais sendo um sintoma de falta de fibra, para não dizer de problemas de saúde mental, de capacidade cognitiva. Quer dizer, as pessoas estão perdendo a capacidade de repudiar aquelas condutas que, historicamente, são reprováveis. Articulações para golpe de Estado, assim como a corrupção, lavagem de dinheiro, do outro lado, abusos e concentração de poder lá do lado de cima. As pessoas estão perdendo porque elas estão tomando um lado. Se é para combater o outro, se é ódio ao outro, então vale tudo desse lado, então esse lado sempre é perseguido, nunca tem culpa de nada. Se você ligar aí nos canais bolsonaristas, nas páginas dos influencers bolsonaristas, não falam absolutamente nada sobre Jair Bolsonaro, insatisfeito com o resultado eleitoral, ter ido se reunir com os chefes das Forças Armadas para apresentar hipóteses de golpe, para consultar, para pegar o apoio, que o vice Braga Neto, vocês já viram publicação deles a respeito? Mandou infernizar a vida da família do então comandante da Aeronáutica, que Jair Bolsonaro adiou e depois distorceu, manipulando a conclusão do relatório da Comissão de Transparência Eleitoral, integrada por militares, que concluiu não haver fraude nas urnas eletrônicas. E aí depois se divulgou uma nota no governo dele para manter aceso o movimento para a reversão do resultado eleitoral, dizendo que também não excluiu a possibilidade de fraude, que é para todo mundo acreditar que se não teve, pode ter, então vamos continuar dizendo que teve, vamos continuar dizendo que existe essa possibilidade, então Jair Bolsonaro ganhou a eleição, porque olha aí quanta gente ele mobiliza, enquanto Lula não consegue nas ruas. Jair Bolsonaro fez questão de instigar tudo isso. Então é preciso ter discernimento. E cada vez mais é preciso manter, como dizia Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, que os Bolsonaros juram defender, manter o discernimento livre do contágio geral. Era isso que pregava o Adam Smith textualmente. Escrevi isso no artigo A Reforma Moral, citando a obra dele, porque ali, não peguei do pensador do Google, como faz aí Eduardo Bolsonaro, e aparentemente Alexandre de Moraes, quando cita Machado de Assis nessa decisão de hoje. E o Adam Smith falava justamente sobre essas épocas em que tudo fica dividido no embate, na polarização, não usou essa palavra porque não era mais comum na época, entre facções rivais, mostrando a importância de, nessas épocas, você manter o discernimento livre do contágio geral. Por isso que eu falo, se as pessoas lerem a obra de Adam Smith, pai do liberalismo econômico, se lerem a obra de Edmund Burke, pai do conservadorismo moderno, elas não aderem a bolsonarismo, assim como você lendo outras obras, você se aprofundando na literatura, você desenvolvendo sua capacidade cognitiva e sua capacidade de expressar diversos elementos da realidade, você não cai em síntese enganosa de propaganda de rede social, de WhatsApp, de lado algum. É isso que a gente estimula o nosso público a fazer. Então você tem grupos políticos estimulando as pessoas a aderir, a louvar e a idolatrar os seus líderes. Aqui nós estimulamos que as pessoas adquiram ferramentas para fazer o seu juízo próprio, porque esse juízo está bastante perturbado nos dias de hoje. Ricardo Kerstmann, 30 segundinhos. Bem rápido, Felipe. Duas pequenas observações sobre o que você falou. Essas bolhas, eu sinto sincera compaixão pela parte da bolha que adota, né, um político dessa estimação por boa fé e ignorância, mas eu desprezo aquela outra parte que milita ganhando alguma coisa, financeiramente falando, ou por algum outro interesse. Ricardo Kerstmann, continue. Qual é o outro ponto que você ia abordar? É sobre aquilo que o Duda falou a respeito desse tom bélico do bolsonarismo em sempre querer eliminar não apenas o outro lado, o lado opositor, como o lado que, independentemente da posição política, não adere ao bolsonarismo. Essa prática, Felipe, ela é o mais puro autoritarismo e o mais puro, e eles detestam esse termo, e eu também detesto quando se usa o termo fascismo de forma equivocada ou reducionista, mas isso é o mais verdadeiro estado totalitário, quando você não admite a divergência de pensamento, quando você não admite a pluralidade,
você se torna um ditador totalitário. Felipe, eu detesto rótulos, mas se eu tivesse que me incluir nessas caixas de direita, esquerda, centro, eu me definiria alguém de centro-direita. Mas eu tenho o maior prazer do mundo em conversar com pessoas de esquerda, mas de esquerda mesmo, aquelas pessoas que acreditam piamente nos dogmas e valores da esquerda. Isso desde que elas, obviamente, acreditem de forma sincera, de forma legítima, e não por fanatismo ou por interesse comercial. Porque é só ouvindo a divergência, Felipe, que eu consigo parar de ouvir a minha própria voz. Porque se eu quisesse o tempo todo falar comigo, né, aquela história de viés de confirmação, eu entrava numa caverna e ficava falando comigo mesmo, ouvindo eco. É isso que a sociedade brasileira, principalmente os extremos, a esquerda e a direita, precisa entender de uma vez por todas. Parem de achar que o outro lado não pode existir, parem de achar que só um lado está certo, porque dessa forma a gente jamais vai conseguir sair desse buraco em que a gente está metido. E são pessoas que partem para ofensas pessoais, porque os próprios líderes desses grupos políticos acabam fazendo isso, em especial do bolsonarismo, quando elas são confrontadas, quando elas são contestadas, quando são apontadas as suas contradições. Quer dizer, em vez de não entrar em contradição, em vez de entender que foi alvo de uma crítica e eventualmente argumentar, elas partem para aquela ofensa mesmo, para aqueles insultos e para o linchamento virtual, porque existe uma mobilização aí de uma série de militantes e aí vai se compartilhando os ataques para tentar inflar pelo número e pela quantidade e pela virulência das ofensas e dos insultos. Você vai tentando acobertar a absoluta falta de substância dos argumentos. Quer dizer, são pessoas que ficam incomodadas com a exposição de verdades incômodas, inconvenientes, e partem para a tentativa de assassinato de reputação. Agora, o Ricardo é tão aberto ao diálogo que, mesmo sendo torcedor do Atlético Mineiro, conversa com cruzeirense. Não é isso, Ricardo? Então, é assim que tem que Conversa ser. com o cruzeirense, mas sempre com uma distância prudente entre nós.